Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês para mais uma vez compartilharmos sobre o amor de Deus, né? E nós mulheres temos, né, uma missão a cumprir. A criação do homem, da mulher, tem um propósito e esse propósito é o mesmo, é a glória de Deus. E às vezes a gente precisa entender um pouquinho sobre a nossa missão como mulher e como a gente pode cumprir, né, essa missão. Deus nos chama para um propósito definido, sua glória, para viver, para adorá-lo, de forma que o agrade segundo a sua boa e perfeita vontade, né? Mas muitas vezes ficamos um pouco perdidas e não sabemos como, né, fazer isso, o que de fato Deus espera de nós. Então, às vezes a gente também não está preparada, né, para cumprir a missão que Deus tem para cada uma de nós. E às vezes a gente precisa então reestruturar a nossa vida, a nossa história, compreender o porquê, né, cumprir esse propósito de Deus, compreender como cada uma de nós, dentro do seu estilo, da sua vida, pode então cumprir o propósito que Deus tem para nós. E algo que a gente precisa entender, né, primeiramente, é que todas as pessoas que conhecem a Deus e que se tornam filhas dele através da obra de Jesus na cruz, né, todas essas pessoas têm uma responsabilidade cristã, né? E essa responsabilidade é para nós também, mulheres. O que se difere um pouco do dom do evangelismo. Quem tem o dom do evangelismo, talvez o realize de forma mais excelente, né? Mas todas nós temos a responsabilidade cristã de falar do amor de Deus. O compartilhar do amor de Deus, ele pode ser feito de várias maneiras. Cada pessoa tem o seu estilo, tem o seu talento, a sua habilidade, mas o fato é que a gente pode compartilhar do amor do Senhor com palavras, com ações, com comportamentos, com coerência de vida, vivendo uma vida de forma integral, né? Mas todas nós precisamos entender que, sendo sal e luz nesse mundo, a nossa missão, o nosso dever é compartilhar esse amor, mesmo que seja em silêncio. Porque quando a gente entender que podemos viver de forma coerente entre aquilo que a gente diz crer e aquilo que a gente de fato faz, seja na nossa casa, na nossa igreja, no ambiente de trabalho, entre os nossos amigos, na faculdade ou com a nossa vizinhança, né? Deus vai nos capacitando pela ação do Espírito Santo que habita em todo filho de Deus para que a gente cumpra o propósito que Ele tem para cada um de nós. E falando sobre isso, eu queria compartilhar com vocês a respeito de uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, tá? E Jesus está falando ali, e Ele usa uma metáfora para falar conosco, que é a metáfora do sal da terra e da luz do mundo. E ele vai nos explicar coisas preciosas para que a gente entenda como cumprir a nossa missão e o porquê temos que cumprir essa missão. Agora, antes de entrar, né, nesse texto, eu queria falar o seguinte: para que a mulher esteja bem, né, e para cumprir essa missão, ela precisa estar estruturada, né? Então ela precisa estar alicerçada na palavra de Deus, alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Né? Conhecendo essa palavra, nós precisamos conhecer a Bíblia e nós vamos fazer isso através dos meios de graça, da leitura da palavra, né? Para que a gente entenda, né, as orientações que Deus tem para nós. E ela também precisa estar equilibrada em sua vida, né? Na forma física, mental e espiritual. Porque se a gente estiver bem, né, nós vamos ter condição de cuidar de outras vidas. E muitas vezes, para a gente cumprir a missão que Deus tem para nós, nós vamos precisar dedicar tempo para as pessoas. Né? Então, nós precisamos estar bem equilibradas emocionalmente para que a gente tenha condição de cuidar não só da nossa família, como também de outras pessoas. Então, partindo aqui para o nosso texto, né, eu quero ler com vocês no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. E essa palavra muito nos ensina. E a palavra do Senhor, ela está dizendo para nós: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos
os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Jesus, quando está falando aqui pra gente, ele não está definitivamente apontando pra gente um caminho a seguir. Olha, esse caminho aqui é bom, vai por esse caminho, seja sal e luz. Não. Jesus não está dizendo que a gente, olha, você deve ser sal da terra e luz do mundo. Não. Jesus está afirmando que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, se você é filho de Deus, você é o sal da terra e a luz do mundo. E aí você precisa entender, então, como ser sal, como ser luz neste mundo. E aí a gente pode se perguntar, esse mundo que jaz no maligno, como vamos, né, exercer uma influência positiva onde vivemos? Num mundo em que as pessoas olham primeiro para o seu interesse, num mundo em que as pessoas estão muito mais preocupadas em conseguir ser feliz e alcançar o seu prazer sem se importar com o próximo. Como ser humilde de espírito? Nós estamos aqui falando de um texto que está inserido no Sermão do Monte, mas como ser humilde de espírito se as pessoas estão cheias de vaidade, de orgulho, de soberba, se vangloriando? Como exercer essa influência neste mundo onde o mal predomina, onde o mal também habita em nós? Somos pecadores, imperfeitas, E muitas vezes a gente acha que o mal está só no outro, mas não, nós ainda estamos num corpo corruptível, suscetível ao erro. E isso só vai mudar quando Jesus voltar e a obra for, nós tivermos o nosso corpo totalmente revestidos por um corpo de glória, e isso é só no céu. Enquanto Jesus não volta, nós estamos sujeitos a errar, e nós pecamos e somos imperfeitas. Não existe perfeição aqui. Então, como desenvolver essa missão que temos aqui nas nossas mãos? Em primeiro lugar, sendo sal. Nós somos o sal da terra. Então, a gente precisa entender, o sal, ele exercia um importante papel na sociedade, sempre exerceu. O sal, ele tinha uma função, de temperar na medida certa. Se vocês relembrarem, naquele tempo ele era usado também para preservar os alimentos, para que eles não se deteriorassem, não se corrompessem. E assim deve ser o cristão. O sal deve temperar a nossa vida. A palavra de Deus deve temperar a nossa vida. Nós precisamos nos preservar, não nos amoldando a este mundo, mas renovando a nossa mente segundo a vontade de Deus expressa em sua palavra. O sal é aquele que você coloca num alimento, você coloca numa carne para temperá-la, ele não aparece, mas imediatamente ele já modifica o seu sabor. E assim deve ser a vida do cristão. Nós não devemos querer aparecer, mostrar, deixar o nosso ego falar mais alto. Nós precisamos deixar que Cristo apareça em nós e através de nós. Muitas vezes a vida do cristão, que precisa ser sal, mas ela está salgando pouco. O alimento está ficando sem sal, aquela comida está ficando sem sal, sem sabor. Porque muitas vezes nós estamos conformados, satisfeitos com um relacionamento casual com Jesus, sem intimidade com Ele, sem profundidade com Ele. Nós não temos uma vida devocional, nós não dedicamos tempo e não fazemos diferença. Por vezes também nós estamos salgando demais. E um alimento salgado demais, ele fica impossível de se consumir. E às vezes, como cristãos, ao invés de sermos sal e temperar na medida certa, não só a nossa vida, mas como a vida das pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos salgando demais, sendo inoportunos, sendo inconvenientes, servindo de pedra de tropeço, servindo de escândalo para o Evangelho. E ao invés de contribuir para a expansão do reino, nós estamos afastando pessoas. Ou por vezes nos sentimos superiores, os donos da razão, os santos, e criamos um obstáculo, uma barreira entre nós e aquele que precisa ouvir do amor de Deus. Nós precisamos fazer uma autoanálise
para que a nossa vida, para que o nosso testemunho não se torne como aquele sal insípido, que não tem mais valor e que só serve para ser pisado e jogado fora. Porque não estamos servindo, né, para o propósito que é a glória de Deus. Nós precisamos parar e repensar como temos temperado, como temos influenciado. Temos temperado na medida certa? Esta é uma pergunta que precisamos fazer. A outra forma de influenciarmos de forma positiva, de abençoarmos pessoas e de cumprir o propósito que Deus tem para nós é sendo luz. A luz, ela foi criada, né, por Deus lá no início de todas as coisas, né, e a Bíblia fala em Gênesis que a luz, que Deus fez a separação entre luz e trevas e houve dia e noite. A luz é aquela que tem cor, a luz irradia, a luz brilha, a luz aquece, a luz ilumina, a luz clareia, ela traz vida. Diferente do sal que não aparece na carne quando você põe para temperar, a luz não, onde tem luz tudo aparece, tudo se torna visível, tudo se torna claro, né? E o evangelista João, ele descreve no seu livro que Jesus é a luz do mundo. E aqui, o evangelista está escrevendo na narrativa de que nós somos a luz do mundo. Então eu quero dizer para você o seguinte, a luz de Cristo, que habita em todo aquele que é filho de Deus, porque creu no sacrifício de Jesus na cruz e o confessa como seu Senhor e Salvador, é essa luz de Cristo que habitando em nós nos torna luz. E através de nós irradia para iluminar o nosso caminho e para também iluminar o caminho das pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, que Deus coloca no nosso caminho para que nós sejamos luz. E abençoemos a vida dessas pessoas. Como também muitos servem de luz para nos abençoar, para nos dar direção, para caminhar conosco. Essa é a função de sermos luz. Mas como? E aí o verso 14, ele vem estar nos explicando que assim como aquela cidade que é edificada sobre um monte, quando iluminada à noite, ela não pode ficar escondida, assim é a vida do cristão. E naquele tempo, né, as cidades, elas não tinham essa luz que a gente tem hoje, né? Era uma luz muito mais fraca, né? Lâmpadas de óleo de oliva, né? Não é essa luz que a gente tem aqui, né? Mas assim deve ser a vida do cristão. A vida do cristão não pode ficar escondida, porque Cristo habita em nós e a luz de Cristo não é apagada. Não pode se apagar jamais. Não podemos esconder as nossas vidas. E aí o verso 15 também continua nos explicando, porque não faz sentido, né, pegar uma candeia, que é a peça que ilumina, onde você coloca ali, vamos pôr a vela, né? Não faz sentido pegar essa candeia e colocar ela debaixo do alqueire. O que é o alqueire? O alqueire é uma medida de cereal. Pense você num cesto de palha, onde você guarda as suas revistas. Né? Não faz sentido você pegar a vela e colocar embaixo do alqueire, porque ele vai tampar essa luz e ela não vai irradiar tudo o que precisa. Né? Por quê? Quando, por exemplo, falta energia em nossos lares, a gente pega a vela, coloca em cima do copo, da caneca, coloca em cima de uma mesa, né, de uma bancada. Para quê? Para clarear o nosso ambiente, para que a gente não tropece, não bate com o rosto na parede, para que a gente consiga visualizar as coisas, conseguir pegar um objeto. Essa deve ser a vida do cristão. Ela não pode ficar escondida, ela precisa clarear, ela precisa irradiar, ela precisa deixar o nosso caminho mais claro. E a palavra de Deus atua em nossas vidas nos ajudando com isso, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Na palavra de Deus está contido tudo aquilo que a gente precisa, princípios, mandamentos, a lei do Senhor, ordenanças, parábolas, ensinamentos, exemplos, para que estejamos orientados no nosso caminho. Tem os ensinos de Jesus, de como devemos viver. Nós precisamos dessa luz de Cristo e da sua palavra revelada para termos direção nas nossas vidas e assim sermos abençoados e abençoarmos pessoas. É isso que vai fazer a diferença. O verdadeiro Filho de Deus, né, é aquele que tem uma vida que não fica escondida, né? Porque é impossível apagar a luz de Cristo e nós não podemos apagar a luz de Cristo em nós. Mas nós estamos andando muitas vezes com o alqueire em nossas vidas.
Com o alqueire em nossas cabeças, estamos caminhando pela nossa vida dessa forma, abafando a luz de Jesus, deixando essa luz ofuscada, embaçada, deixando de fazer diferença na vida das pessoas. E Jesus não nos chamou para isso. Deus tem um propósito na nossa criação. Ele nos alcançou com sua graça. E Ele restaura a nossa vida e regenera o nosso viver através da ação do Espírito Santo que habita em todo aquele que é filho de Deus. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de deixar que Ele trabalhe em nós, de buscarmos na leitura da palavra, na oração, nos meios de graça, o nosso crescimento espiritual, para que a luz de Cristo irradie, nos oriente, abençoe vidas. Nós precisamos entender que o verso 16 desse texto que a gente leu deixa claro para nós por que essa luz precisa brilhar. O verso 16 está falando para nós que a nossa luz, ou seja, a luz de Cristo em nós, precisa irradiar para que as pessoas vejam as boas obras que nós podemos produzir quando somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus dia a dia. Quando nos colocamos diante do Senhor para que Ele trabalhe em nossas vidas, para que Ele nos abençoe, para que Ele trate, para que Ele sonde os nossos corações, para que Ele perdoe as nossas falhas, nossos pecados, nos regenerando, nos tornando capacitados a cumprir aquilo que Ele tem para cada um de nós. E assim então produzamos boas obras. E aí, produzindo essas boas obras, a luz de Cristo brilhando, as pessoas verão essas boas obras que fazemos capacitadas pelo Senhor e então darão glórias a Deus Pai que está nos céus. Não é para a minha glória, não é para a sua glória. Tudo aquilo que fazemos é para a glória de Deus. E é por isso que as pessoas precisam ver e serem impactadas, para que o amor de Deus também alcance mais pessoas, para que elas possam se render a Deus e então cumprir também o propósito que Ele tem na vida delas. Essa é a prioridade do Senhor, que todos os povos o adorem. Então, deve ser também a nossa prioridade, porque aquilo que é importante para o Senhor deve ser importante para nós. Nós estamos muitas vezes invertendo valores nas nossas vidas. Mas sim, nós somos imperfeitas, temos essa dificuldade, mas Deus é perfeito. E quando nos colocamos diante dEle, com um coração quebrantado e sincero, Ele vem ao nosso encontro, regenera, reestrutura a nossa vida. E eu quero te dizer que o que te define não é o que o mundo diz sobre você, nem o que as pessoas pensam a seu respeito. O que te define é a sua identidade em Cristo Jesus. É o que Ele tem para a sua vida, é o que Ele quer para a sua vida, é a glória de Deus através de você, impactando e transformando as pessoas. É o poder do Evangelho. Vamos assumir a nossa responsabilidade de sermos sal da terra e luz do mundo. Vamos pedir ao nosso Deus que Ele tenha misericórdia de nós, para que nós tenhamos coragem e ousadia de tirarmos o alqueire das nossas vidas para irradiar a luz de Cristo. E de que forma podemos fazer isso? Anunciando a boa nova de salvação, ajudando aos necessitados, sendo sensíveis com os nossos irmãos, intercedendo pelos missionários, sustentando missionários, abençoando pessoas, sendo um ombro amigo para o nosso irmão, carregando os fardos uns dos outros, discipulando pessoas, nos dispondo para ajudar, para ouvir, não julgando, não murmurando, não sendo preconceituosos e racistas, não sendo violentos, andando em humildade, buscando o interesse do outro antes do nosso, abençoando pessoas, estando à disposição de Deus para que Ele nos use para a sua glória. Tenhamos a coragem de tirar o alqueire de nossas vidas e estejamos dispostas para que o Senhor nos use conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.